Abram suas Bíblias, por gentileza, no Salmo 51. Hoje eu quero falar sobre os verdadeiros e os falsos sacrifícios. Eu quero estar trabalhando um pouco isso com os irmãos aqui. A gente já trabalhou um pouco assim, rapidamente, lá em Madalena, no domingo à noite. E hoje eu quero falar com vocês esse assunto, sobre essa questão de sacrifícios. E o intuito dessa mensagem é mostrar para vocês que os sacrifícios propostos nas igrejas evangélicas, eles são falsos sacrifícios. Que os sacrifícios propostos pelas igrejas, pelos líderes evangélicos, não passam de meras e sutis estratégias exploradoras para angariar fundos, e respaldado no livro da lei de Deus, que é a Bíblia, afirmo eu que de uma forma desonesta. Assim como o Brasil tem suas leis, e quando se ganha dinheiro ultrapassando as leis brasileiras, é um ganho desonesto. Então, da mesma forma, quando se distorce a lei de Deus, a palavra de Deus, para se ter lucro com isso, também está sendo desonesto. E a gente precisa alertar o povo em relação a isso. Então vamos começar com um versículo apenas. Eu peço que você vá acompanhando os versículos que eu vou lendo, tá? A gente vai ler um versículo, depois nós vamos ler outros versículos, e eu peço que você tenha paciência em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 16: porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Amém. Queridos irmãos, eu já iniciei o culto com esse versículo, e poderíamos citar aqui muitos outros, aonde a palavra de Deus, ao se referir a sacrifícios, deixa claro que Deus não se agrada dos tais. Inclusive Jesus, quando a profecia de que ele vai entrar no mundo, ele diz: sacrifícios e oferta não quiseste, um corpo me preparaste, aqui estou eu, e o meu nome está escrito no livro, estou aqui para fazer tua vontade. Então ele já deixa claro em vários pontos, vários momentos, que meros sacrifícios não são suficientes para agradar a Deus. Sacrifícios não são suficientes para provar a fé do homem. Mas quando eu digo sacrifício, querido, eu me refiro aos falsos sacrifícios que têm sido propostos pelo sistema atual. Atualmente fala-se muito de sacrifício. Eu acho que nós estamos agora no período final do ano. Eu acredito que o que mais se fala nas igrejas evangélicas nesses dias é sobre sacrifício. Tem igrejas aí fazendo agora sacrifício do trízimo, sacrifício do dízimo com a oferta alçada, que é o mesmo valor do dízimo, que eles criaram isso, não existe isso, tá? Sacrifício de fogueira santa e sacrifício, e por aí vai. E observe que todos os sacrifícios que as igrejas evangélicas propõem para os seus seguidores são sacrifícios relacionados a dinheiro. Pode ligar a televisão, YouTube, entrar nesses canais de quase todas as igrejas evangélicas, pode visitar qualquer uma que você quiser, entre na primeira igreja evangélica que você encontrar aberto aí, que muito provavelmente você vai ouvir falar lá de sacrifício. E aí eu faço uma pergunta, querido: tem tanta gente fazendo esse sacrifício. Eu vi até um pastor assembleiano, um evangelista assembleiano muito conhecido no Brasil, pedindo o sacrifício dos irmãos financeiro, do valor do aluguel dele. Pedindo sacrifício financeiro, em outros casos, outros pastores, do valor do salário que ele gostaria de ganhar. E aí, meu irmão, as pessoas simplesmente elas vão parando para ouvir isso, elas ficam hipnotizadas, como eu e vocês já ficamos, ficam hipnotizadas e acabam pegando ali realmente o que tem mesmo e jogando na mão desses homens. Eu me lembro de um tempo da minha vida que eu estava passando dificuldade muito grande financeira, estava num aperto muito grande, e eu vi esse tal evangelista lá da Assembleia de Deus pedindo um sacrifício lá, de uma oferta lá de R$900, e ele e outro
falso profeta lá junto com ele, manipulando a mente dos incautos, como eu era incauto, como eu era preso, aprisionado a doutrina deles, e eles pedindo um sacrifício, 900 reais, eu fiz das tripas coração, meu irmão, para dar aquele sacrifício, aquela oferta, para fazer aquilo. E as pessoas fazem, e as pessoas vão, porque eles dizem que o altar é santo, eles chamam essa plataforma de altar, e dizem que esse altar é santo, e que as pessoas têm que colocar no altar o melhor deles, o tudo deles, sim, e tem que tirar o chão dos pés. Eles têm que derramar o próprio sangue da própria vida, isso no sentido financeiro, ou seja, que eles têm que dar tudo e ficar sem nada, porque assim eles estarão agradando a Deus e estarão provando sua fé. É isso que tem sido ensinado nas igrejas. E aí nós vemos o que? Um povo correndo desesperadamente, como foi o meu caso, um povo correndo desesperadamente para conseguir dinheiro, para arrumar dinheiro. Alguns vão até no agiota pedir dinheiro emprestado, outros vendem a mobília de casa, outros vendem o carro que tem para trabalhar, ou faz o que pode e o que não pode fazer, e correm atrás, fazem empréstimos para poder pagar esses sacrifícios, acreditando realmente, porque a proposta é que se eles fizerem aquele sacrifício, eles obterão um grande retorno da parte de Deus e estarão chamando a atenção do Senhor. E eu pergunto a você, irmão, será que esses sacrifícios realmente estão agradando a Deus? Quem aqui já fez algum tipo de sacrifício, por menos que tenha sido por uma proposta de uma igreja? Eu levanto a mão. Quem fez? Levanta a mão. Aí teve uns abençoados aí, graças a Deus não foram enganados, né? Parabéns para vocês, viu? Já fez. E eu pergunto, aliás, e eu afirmo, hoje, graças a Deus, você não está fazendo mais, né? Mas tem milhares de pessoas como eu e você que continuam fazendo, acreditando que estão agradando a Deus, acreditando que estão chamando a atenção de Deus. Eu vi um tal de um profeta aí angolano que mora no deserto, achando que provavelmente aquele sacrifício dele, pelo fato de ele estar morando embaixo de uma barraca lá no deserto, está agradando a Deus. E tem outros, e muitos outros tipos de sacrifício que as pessoas fazem, como por exemplo, eu moro lá, sei lá onde, e eu vou para a igreja a pé, porque se eu for a pé, esse sacrifício, Deus vai se agradar dele. Eu vou ser o primeiro que vai chegar na igreja e vou ser o último que vai sair, porque é um sacrifício que eu quero fazer e vai agradar a Deus. Então as pessoas, elas ficam criando, imaginando algum tipo de esforço, algum tipo de sacrifício que elas possam fazer. O jejum. Eu vou passar uma semana bebendo água e comendo um pedaço de pão meio-dia, achando que com isso vão agradar a Deus. Em que? Subir os montes. Vamos subir os montes, vamos levar um saco nas costas, e quanto mais pesado for o saco, com a oração do povo dentro, ou com alguma coisa para ungir, quanto mais íngreme for o monte, mais esforço a gente fizer para subir o monte, vai agradar a Deus. Enfim, irmãos, são muitos sacrifícios. E em outros casos eles pedem para você sacrificar uma determinada quantia em dinheiro alta e colocar no envelope e entregar para ele, que ele vai subir no monte e sacrificar por você. Tem alguns pastores que fazem isso. Aliás, teve até uma irmã agora que chegou ao final do ano, tem um tal do projeto de vida aí, em muitas igrejas, e você escreve projeto de vida no papel, coloca R$400 dentro do envelope na igreja dela lá, coloca R$400 dentro do envelope junto com esse projeto de vida, entrega lá para a igreja, para o pastor, e pronto. Ela disse que quando chegou na igreja já entregaram o envelope já com o nome dela. Olha só que bom, né? Ainda bem que a irmã não precisou perder tempo para escrever o nome no envelope. Fizeram essa bondade para ela. Olha, irmã, está aqui seu envelope, você está R$400 dentro para a de vida, mas não se preocupe não, que a gente já colocou o seu nome. E assim, irmãos, as propostas de sacrifício vão e vêm. Mas eu quero listar aqui rapidamente, queridos, com vocês, tá? Quais são os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus, tá? E claro que nós vamos listar aqui 7 sacrifícios, não
Não vamos fazer uma lista completa aqui de todo sacrifício que agrada a Deus, mas vamos listar aqui os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus, e você vai ver que esses sacrifícios não tem nada a ver com o que as igrejas evangélicas estão propondo para as pessoas, e que as pessoas que estão fazendo o sacrifício que as igrejas evangélicas estão propondo, meu irmão, seja financeiro, seja essa outra de auto se flagelar, ou de autodisciplinar o seu corpo, enfim, que isso não está levando ninguém a nada, isso é perca de tempo, isso é sacrifício vão. E o primeiro sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do espírito e o coração quebrantado e contrito. Aqui está no capítulo 51 de Salmo, no verso de 1 a 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, isso Deus não desprezará. Ou seja, Deus ele despreza aquela pessoa que ouviu que tem que dar um sacrifício de R$1 milhão. Ele rejeita esse tipo de sacrifício, porque é um sacrifício que Deus não exige, que Deus não pede. Aquela pessoa deu aquele dinheiro, se ela tivesse dado por amor e alegria, movido de evolução, aí sim Deus tinha se agradado, mas como ela deu em forma de sacrifício, Deus não se agradou. Porque oferta, ajudar a obra de Deus, a igreja, o irmão, isso não é um sacrifício propriamente, é algo voluntário, é algo que parte de amor, de alegria. Agora, sacrifício que agrada a Deus é quando o homem tem um espírito e um coração quebrantado e contrito. Ou seja, quando você é uma pessoa, irmão, que se entristece pelas coisas ruins que acontecem no mundo, que você se entristece, você é quebrantado, é contrito, é compungido, sim, por causa do pecado, da depravação, e é quebrantado, compungido e contrito na presença de Deus, geme na presença de Deus, chora na presença do Senhor. Esse tipo de sacrifício agrada a Deus. Alguém que tem um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O segundo tipo de sacrifício que agrada a Deus. Agora nós vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Primeiro tipo de sacrifício que agrada a Deus: espírito e coração quebrantado, compungido e contrito. Agora eu esqueci de falar, por que o espírito e o coração? Nós não somos dicotômicos ou tricotômicos. Cremos que o homem tem apenas alma e corpo, ou nós cremos que o homem tem alma, espírito e corpo? A Bíblia fala que o homem tem alma, espírito e corpo. Então quando ele fala quebrantado no coração e no espírito, depois você coloca lá pastor Jadel Fernandes, qual a diferença entre alma, espírito e corpo, você vai entender a explicação direitinho. E por que ele fala quebrantado no coração e no espírito? Porque coração, mente, vontade e emoções é a subjetividade do homem, ou seja, a alma do homem. A alma do homem é aquilo que nós chamamos de coração, que é o sentimento. Às vezes a pessoa está triste, eu estou com meu coração tão triste hoje. Não é o músculo que bombeia o sangue, o coração é a alma, a sede das emoções, os sentimentos. Então observe, é o lado humano da gente, tirando essa carne, porque a carne, irmãos, o corpo físico, ele responde aos comandos da alma. A alma, ela pensa, ela sente, ela tem emoções, e o corpo comanda isso. Aliás, e ela comanda o corpo responde a isso. Então quando ele diz quebrantado, compungido, contrito no coração e no espírito, ele está falando duas coisas importantes: que nós temos que ser quebrantado e contrito na nossa alma humana, que é a sede das nossas emoções, e quebrantado e contrito e compungido também no nosso espírito, porque o espírito, irmão, ele é o centro de contato entre o homem e Deus. Todo ser humano ele tem um espírito, e está no espírito do homem é onde ele sente anelo pelas coisas espirituais. A alma do homem não, a alma do homem ele sente pelas coisas materiais, naturais, mas o espírito não. O espírito é a sede
da comunhão entre o homem e Deus. É lá no espírito onde o homem tem comunhão com Deus. E obviamente, quando essa comunhão vai no espírito do homem, ela precisa também alcançar a alma, que a alma se transforma, né? Vem um novo nascimento, a regeneração, e isso vai refletir no corpo do homem, na vida, na prática da vida do homem. Então ele fala que nós temos que ser quebrantados, compungidos e contritos, não só no nosso espírito, na sede da nossa comunhão com Deus, principalmente, obviamente, mas esse quebrantamento, essa contrição, ele tem que atingir também, irmão, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não podemos ser aquele tipo de gente ruim, que se alegra com o mal, que se alegra com as coisas ruins, que se alegra com o sofrimento do outro, com o prejuízo do outro, com a perca do outro. Não. Se nós temos um espírito, lá no nosso espírito quebrantado, compungido e contrito, onde nós temos comunhão com Deus, a nossa alma também, nossas emoções, sentimentos, vontades, também precisam ser compungidos e contritos e quebrantados. É isso que ele está falando. E segundo o sacrifício que agradava, até aí não tem nada a ver com dinheiro, né? Você viu aí que não tem nada a ver com dinheiro. Segundo o sacrifício que agrada a Deus, Romanos 12:1, rogamos-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, segundo, é o culto racional. Ou seja, tipo sacrifício que agrada a Deus é quando se presta a Ele um culto racional. O que é um culto racional? É um culto onde eu sei o que eu estou fazendo, que eu tenho plena convicção e consciência, balizado na palavra de Deus, alicerçado nos ensinamentos bíblicos, que eu estou prestando um culto legítimo a Deus. Eu te pergunto uma coisa: se nós estivéssemos aqui agora, todo mundo gritando, os irmãos caindo pelo chão aí, o Francisco Facundo aqui rodando, e o Gilmar, mas o pastor Zezinho ali perto dele, para ele não estar cotovelado em ninguém, o irmão Jerônimo ali no chão, ciscando ali, o outro irmão ali dando pirueta, dando cambalhota. Eu disse: isso é um culto racional, irmão? Aí o cara ainda levanta, ei, irmão, rapaz, olha, mistério aí foi, irmão, nem vi, ó, nem senti, ó. Vixe, irmão, foi mesmo, ó. Eu falei língua mesmo, falei, irmão, sapateei mesmo, foi, irmão, fui tomado mesmo, irmão, nem vi isso aí, nem me lembro, ó. Isso é culto racional, irmão. Já viu muito isso, não foi Ronald, a Maria de Jesus ali? Isso não é culto racional. Culto racional, irmão, é quando nós prestamos um culto a Deus, entendendo o que estamos fazendo, entendendo, eu digo, biblicamente, o que estamos fazendo. Estamos um culto sóbrio, racional, onde nós temos a plena consciência do que estamos fazendo, e que o que estamos fazendo é exatamente o culto que Deus pediu. Culto racional é um culto feito onde o homem usa a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Por mais simples que seja esse homem, ele abre a boca dele para cantar os louvores com palavras erradas, com português errado, mas o fato de ele estar fazendo isso com consciência é um culto racional, sabe o que está fazendo. Deixa eu falar outra coisa também aqui que o pessoal faz muito. O camarada vai tirar um terço, ele vai rezar 10 Pai Nosso Ave Maria, 10 Pai Nosso Ave Maria. Aí o camarada tira esse terço, olha nos carros passando, sentado na calçada, conversando com parceiro, com fulano, com Beltrano, assistindo televisão, ouvindo o rádio. Ele está fazendo isso de forma racional? Irmão, quase todo mundo aqui já rezou o Pai Nosso. Lembra que você rezava o Pai Nosso todo dia, e algumas vezes até mais de uma vez por dia, e você nunca parou para meditar realmente no que o Pai Nosso diz, o que o Pai Nosso fala, quais são os argumentos do Pai Nosso?
Você está dizendo: Senhor, que venha o teu reino. O Pai Nosso expressa no coração do homem o desejo que o reino de Deus venha. Aí o cara está lá rezando um Pai Nosso, ele não sabe nem o que é reino de Deus, não está nem preocupado com o reino de Deus, que o reino de Deus venha hoje, não quer nem que venha o reino de Deus, não sabe nem se vai vir o reino de Deus, que venha o teu reino. Aí vai: que seja feita a tua vontade, Senhor. Ele fala isso no Pai Nosso, mas ele fala inconsciente, porque ele não está preocupado com a vontade de Deus, ele está preocupado com a vontade dele, ele vive a vontade dele. Ele traz a mulher, ele traz o marido, ele mente, ele enrola os outros, ele faz todo tipo de coisa aí nós está lá: seja feita a tua vontade. Aí lá para finalizar ele diz, também tem uma pregação explicando o Pai Nosso bem direitinho, para a glória de Deus. Aí ele vai e diz: perdoa meus pecados, perdoa minhas ofensas, como eu perdoei a quem me tem ofendido. Você perdoa meus pecados porque eu perdoei quem pecou contra mim. E muitas vezes o cara está com inimigo, está com mágoa de fulano e beltrano, e ele está dizendo para Deus: Senhor, me perdoa porque eu perdoei o fulano, sendo que ele não perdoou. Meu irmão, e ele está falando aquilo, meu irmão, inconscientemente, de forma irracional. Ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe a importância, o peso das palavras que ele está colocando diante de Deus. O outro lá no culto lá ficou andando igual um cachorro no meio da igreja. A outra irmã ficou cacarejando igual uma galinha. Isso não é culto racional. Esse sacrifício agradável a Deus é um culto racional. Subir monte com um saco nas costas. Onde é que a Bíblia manda nós subir monte para orar? A Bíblia manda entrar no quarto, fechar a porta e orar. Se matar de fazer jejum. Onde é que a Bíblia traz doutrina de jejum, meu irmão? O povo adotou essa prática do jejum por conta própria. Não existe uma doutrina do jejum nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Aí como Jesus viu o povo fazendo jejum, ele foi dizer: rapaz, vocês fazem jejum? Faça pelo menos direito, molhe a cabeça, e faça isso só em secreto com Deus. Faça pelo menos dessa forma, porque tudo que o homem faz com coração sincero a Deus, Deus se agrada. Mas doutrina de jejum não existe na Bíblia. Aí está o povo se matando de fazer jejum, sacrificando de fazer jejum, achando que estão fazendo um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Vigília, Isso é cara dos crentes pentecostais e neopentecostal. Vamos orar de madrugada que a fila é menor. Que Deus é esse que precisa de fila menor ou maior para poder falar com Ele? O Deus que eu conheço, irmão, o Deus que eu conheço, Deus da Bíblia, Ele sonda no mesmo instante a intenção e o desejo do coração dos 7 bilhões de habitantes do mundo. No mesmo instante, mesma hora, sem confundir ninguém. Está aqui 7 bilhões de pessoas reunidas. Deus está sondando de um por um, cada um. Depois ele diz: peraí, esse sentimento era do Francisco? Não, isso aqui era do Gilmar. Não, eu acho que eu estou errado, eu acho que era do Zezinho. Deus não se engana. Não tem esse negócio de ir na madrugada, no monte na madrugada, Sabiaguaba, lá para Sabiaguaba orar. Às vezes até colocando a vida em risco, porque acha que lá na Sabiaguaba, porque é mais perto do céu, Deus vai ouvir a oração dele. Sacrifícios vãos, irmão. Isso não é o tipo de culto racional que Deus quer. E quando você estiver orando no seu culto racional, por mais simples que sejam as suas palavras, mas tenha consciência do que você está falando. Não fique só rogando palavra ao vento, não. Deus se agrada de culto racional. Isso é sacrifício que agrada a Deus. Terceiro sacrifício que agrada a Deus está ainda em Romanos 12:1. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele falou também de apresentar o corpo, de santificação, de santidade, sacrifício santo e agradável a Deus. Um outro sacrifício que Deus se agrada é quando nós apresentamos o nosso corpo em santidade. Deus se agrada, Deus se alegra quando o cristão ele vive em santidade. E nós precisamos, irmãos, distinguir entre santidade bíblica, e religiosidade, tradições e costumes.
Tradições e costumes é aquilo que a igreja impõe que os crentes têm que fazer. Olha, você tem que vestir, você não pode vestir calça, você não pode usar brinco, você não pode botar um batom, viu? Você não pode fazer nada disso não. E essas blusas sem manga aí também não pode, tem que ser blusa com manga comprida. E também não pode tirar mais mais pelar o bigode não, tem que deixar o bigode crescer. A minha mãe até me deu um carão, disse: não é bigode não que chama, é outro nome aí, da mulher. Do homem é bigode, né? Da mulher é outro nome. Aí, meu filho, você fala bigode, não é bigode, da mulher, aí, mas agora eu já esqueci o nome. Você não pode, irmão, você tem que deixar aí, ó. Cabelo você não pode pentear direito, você não pode passar perfume, não. Você tem que isso é a religiosidade. Mas o sacrifício da santidade é o quê? É quando eu ouço as verdades bíblicas e, movido pelo temor do Espírito Santo e o conhecimento bíblico, aí sim eu separo o meu corpo, as minhas ações para a glória de Deus. Não porque a religião mandou, não por causa do padrão da religião, mas eu faço porque eu entendo na Escritura, eu vejo na Escritura que é dessa forma que o homem de Deus tem que andar, que a mulher de Deus tem que andar, tem que se comportar nas ações, nos atos, em tudo. Então dessa forma que eu vou andar, santificado, santo. O quarto sacrifício que agrada a Deus, correndo aqui, né, para não passar de 10 horas, é o louvor, que adorando a Deus. Vamos lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. E é interessante, irmão, quando se fala de santidade, porque nós temos visto muito, irmão, hoje uma certa lascívia em algumas mulheres que se dizem mulher de Deus. E olha, irmão, é uma coisa que eu detesto isso. Nós fomos para Madalena, lá para tomar o nosso banho lá na piscina, né, depois do evento lá. E graças a Deus que eu vi que as irmãs se vestiram muito bem para tomar o banho na piscina, as irmãs que tomaram. Parabéns, parabéns. Mas nós temos mulheres hoje que não têm pudor, falta santidade nas vestimentas. Ela, ou quando não anda com o seio de fora, ela vai, se arruma lá e tal, bota aquela blusa decotada bem aqui, o seio lá fora, faz questão de fazer isso. E a mulher sabe quando ela está sensual, a mulher não é boba. Se tem um bicho que não é bobo, é mulher, meu irmão. Sensualidade, né? Naquela sainha curtinha, com as pernas à mostra, como se fosse um produto a ser oferecido. A mulher que senta numa cadeira e cruza as pernas, estando de saia, e não se toca, que está com a sua coxa toda de fora, ou ela está dormente, ou é uma criancinha ainda de 7 anos de idade, que é os pais de menina, a menina sentou e a menina fecha as pernas. Mas tem irmãs, tem mulher que às vezes dá vontade de falar isso aí. Irmã, você lembra não quando você era criança, que você ficava lá e a sua mãe mandava você fechar as pernas? Será que agora também, quando você estiver no meio dos irmãos, também tem que passar por isso? Agora não é mais sua mãe, agora é o pastor ou outro irmão da igreja vai chamar a tua atenção? Então, meu irmão, tem que ter muito cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. A mulher de Deus tem que ter critérios nisso. Eu já falei aqui, quer ficar sensual, fique e derrame sensualidade para o teu marido lá dentro do teu quarto, na tua casa com ele. Mas na igreja ou no meio da rua para ninguém, você não precisa disso aí não, tá? Ficar bonita não quer dizer que a mulher tem que ficar sensual. A mulher pode muito bem ficar bonita sem estar sensual. Amém? Toda vez que eu falo disso aqui, eu perco o crente aqui. Talvez eu perca mais uma meia dúzia hoje, né? Fazer o que, né, irmão? Mas vamos lá. O quinto, né? Aliás, o quarto, um louvor a Deus. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então ele está falando aqui, os sacrifícios de louvor.
tá? Aqui nós podemos falar da expressão da adoração a Deus, dos cânticos de louvor a Deus, de tudo que nós formos fazer que seja para o louvor e glória de Deus, que o nosso louvor seja verdadeiramente direcionado a Deus, que o nosso louvor, nossa exaltação que nós prestamos em nossas músicas, os elogios que nós prestamos em nossas músicas, que seja realmente levado a Deus. Se ele fala de louvor, que é elogio, exaltação, enaltecimento, então nós devemos oferecer isso ao nosso Deus. E às vezes a gente tem vergonha de glorificar a Deus, porque às vezes estamos perto de outras pessoas, de dizer simplesmente: oh rapaz, glória a Deus por isso. Está lá no banco lá, fazendo um negócio lá com o gerente, ou está lá sendo atendido pelo médico, a notícia foi boa, e às vezes a gente tem vergonha de dizer: oh, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, obrigado Jesus por isso. Às vezes é uma atitude simples, de uma expressão de louvor a Deus, a gente nega, mas a Bíblia está dizendo que é um tipo de sacrifício que Deus se agrada, quando você glorifica o nome dEle, enaltece o nome dEle, elogia o nome dEle. E aqui dentro do mesmo versículo, ele apresenta aqui o sexto ponto, no verso 13, que está ligado ao quinto, né? Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aqui estava falando naquele momento que confessar Jesus como Messias, isso era um sacrifício. Por quê? Porque haviam perseguições violentíssimas, haviam perseguições brutais para quem confessasse que Jesus era o Messias. Eram presos por isso, eram torturados por isso, perdiam seus bens materiais por isso, eram expulsos por isso, às vezes até mortos, e muitas vezes até mortos. Então era um sacrifício confessar com os lábios que Jesus era o Messias. Então Deus se agrada, trazendo aqui para o nosso contexto atual, né, 2000 anos depois, que Deus, Ele se agrada quando nós confessamos de fato a sua verdade bíblica. Quando nós realmente conhecemos a verdade, a confessamos, independente se vamos agradar ou desagradar. Às vezes você está aqui para trazer uma mensagem, e você está desejoso de ver o rebanho se multiplicar, de ver Deus trazendo mais gente, né? De precisar comprar mais cadeira, precisar derrubar a parede do meio e aumentar para poder botar mais gente. Aí de repente você vem com a mensagem da questão do casamento, do divórcio, que Deus não aceita, que Deus não concorda, um divórcio, um novo casamento. Aí de repente você conhece a verdade, mas você se retrai, você não quer apresentá-la, você nega ela, porque você tem medo de perder pessoas, você tem medo de desagradar o maior dizimista da igreja, o maior ofertante da igreja, você nega ela. Aí você vê as verdades bíblicas, mas você quer ir por outro caminho. Não, isso aqui não vai atrair gente. Pregação de santidade, de renúncia, de rede de Deus, da volta de Cristo, não. Vamos fazer campanha, vamos prometer prosperidade para o povo, vamos prometer riqueza para o povo. Aí você vai negando as verdades bíblicas. Mas Deus se agrada quando você faz o sacrifício de confessá-lo do jeito que Ele é, confessar a sua doutrina do jeito que ela é, confessar a sua palavra do jeito que ela é, mesmo sendo odiado, rejeitado, perseguido, injuriado, esquecido, enfim, abandonado, não tem problema, mas que você confessa com os teus lábios a verdade dEle, proclama Cristo, prega Cristo, evangeliza, fala, anuncia Jesus, anuncia a mensagem da cruz, da salvação, e fala as verdades bíblicas, sem se preocupar se está agradando ou desagradando, simplesmente as verdades bíblicas. Esse tipo de sacrifício agrada a Deus. Esse é o sexto sacrifício. E o sétimo e último sacrifício, nós vimos até aqui agora, até aqui não envolveu o dinheiro em momento algum, né? Primeiro nós vimos aí espírito quebrantado, coração compungido e contrito, né? Culto racional, santidade, louvor que adore a Deus, anunciar a Cristo e a verdade de Cristo do jeito que ela é,
E o sexto, fazer o bem. Ainda tem dois, irmão. Pulei aqui um aqui, perdão. Rapidinho. Fazer o bem. Hebreus 13, verso 16. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Os dois estão aqui nesse versículo, os dois últimos. Primeiro, a beneficência, ou seja, a prática do bem. Como diz o velho ditado, a prática do bem sem olhar a quem, não esperando um retorno, não esperando alguma coisa em troca, mas a prática do bem movido por amor e compaixão pela vida. E isso é um tipo de sacrifício que Deus se agrada, que você pega algo do que é seu, com muito amor e com muita alegria, você vai praticar o bem àquela pessoa, se oferece o bem àquela pessoa, você está ali disposto a ajudar aquela pessoa, estender a mão àquela pessoa e fazer o bem àquela pessoa. E o sétimo ponto, eu vou logo para ele, porque está muito relacionado com o sexto, é ajudar o próximo. Ele diz assim, portanto, verso 15 de Hebreus 13, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício. Não, Hebreus 13, 16. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus sagrado. Então ele chama a prática do bem e a comunicação, que é comunicar, não está falando na questão de falar um com o outro não, irmão. Comunicar é repartir, ajudar materialmente o próximo, o irmão. Isso é comunicar, tá? Então ele está falando aqui, e ele chama isso de sacrifício. Ou seja, os únicos sacrifícios aqui que envolve dinheiro, que envolve prestatividade material, ele está falando de alguém que foi movido por amor, por compaixão, por piedade, para ajudar outra pessoa. Não de pegar jamais a casa, o carro, os móveis dentro de casa, vender para lá como sacrifício dentro da igreja, porque o pastor disse que ia receber 10 vezes mais. Não. Mas na prática do bem, do ajudar, do socorrer, saber que meu irmão está precisando e fazer com amor algo por ele, saber que meu irmão está necessitando e fazer com amor algo por ele. E isso poderíamos incluir também na questão das contribuições voluntárias. Saber que a obra está precisando, que a obra necessita, e movido por amor e alegria e volição, ajudar. Mas nunca naquela ótica que as igrejas ensinam, muito diferente. Mas eu te pergunto aqui, irmão, encerrando aqui para a gente correr para o final, é esse sacrifício que estão ensinando nas igrejas? Irmão, eu estou agora no final do ano, dia 31 de dezembro, eu completo, vamos passar para 2020, né? Eu completo 19 anos, dia 31 de dezembro, eu marco essa data porque foi a data que eu, de fato, me manifestei na igreja, o desejo de realmente fazer parte. Mas já desde julho de 2000, desde julho de 2000 eu já comecei, Deus já começou a se revelar para mim, Ele estava se revelando para mim, mas eu marquei a data do dia 31 de dezembro, foi aquela data marcante mesmo ali, que eu realmente assumi ali o compromisso. Vai fazer 19 anos que eu vivo no meu evangélico, eu nunca, irmão, nunca me ensinaram que sacrifício verdadeiro que agrada a Deus são essas coisas aqui, e não dinheiro no altar. Nunca me ensinaram, nunca vi um pastor abrir a boca para dizer que sacrifício agradava a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, é dizer que é um culto racional, é santidade, é um louvor de adoração a Deus, é anunciar a Cristo e a verdade de Cristo, é fazer o bem ao irmão, ao próximo, e ajudar ao irmão, ajudar o próximo. Sempre que eu ouvi falar de sacrifício dentro do meio evangélico durante esses 19 anos, estava relacionado a dar grandes quantias de dinheiro para determinada denominação. E como nós podemos ver aqui, irmãos, não tem nada a ver.
Eu espero, sinceramente eu espero, amados, que essa palavra, ela possa instruir vocês, cada vez mais vocês já estão instruídos, na verdade, e que possa libertar ainda aqueles que estão aprisionados, que possa quebrar as correntes daqueles que ainda estão presos, porque tem muita gente presa. Aí entra aqui a questão do quinto sacrifício que eu tenho que praticar. Qual é o quinto sacrifício que eu listei aqui? É anunciar a Cristo e a verdade para aquelas pessoas. Aí eu vou botar minha cabeça na guilhotina, meu pescoço na guilhotina. Aí eu vou estar colocando minha cabeça a prêmio, porque eu vou confrontar o sistema poderoso, eu vou confrontar as denominações poderosas, eu vou ganhar a antipatia das pessoas, a crítica. Vão armar contra mim, vão tentar manchar a sua imagem, tentar macular você. Pode ter certeza disso, irmão. Irmão, eles são dispostos a qualquer coisa, pode ter certeza disso. Se vocês propuserem a pregar a verdade, se a verdade, eles são dispostos a armar qualquer coisa para você. Eu fazia um programa de rádio aqui, irmão Jerônimo, num edifício, onde quase todo sábado que eu chegava lá, estava cheio de modelos lá, tirando foto. E às vezes na semana eu ia, e dia de sábado era lotado, era lotação, modelo, eu subia lá para cima e fazia o programa. E às vezes na semana tinha poucos modelos lá, tinha uns 2 ou 3 lá, se trancava lá dentro do quarto, ficava lá tirando foto, e sabe lá amarrou o que saía lá dentro. E aí me veio aquele toque, eu digo, eu tenho que ter cuidado, porque eles são capazes de pagar uma menina dessa aí, para vir para cima de mim. Sabe que eles são capazes disso? Enquanto ela viesse para cima de mim, Gilmar, que ela viesse para cima de mim, ou eu aceitasse ali ou não, mesmo que eu não aceitasse, dissesse não, sai, alguma coisa do tipo, eles já estavam preparados para chegar e tirar foto. Pode ter certeza disso. E no mesmo instante já chamar uma viatura aí qualquer para poder levar você para a delegacia, mesmo que fosse para te soltar na mesma hora, mas pronto, já sujou o teu nome. Irmão, eles são capazes de fazer qualquer coisa, pode ter certeza disso. Não brinque com esses homens, porque a maioria deles são bandidos, verdadeiros bandidos. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Verdadeiros, tem muitos aí, irmão, que são bandidos, verdadeiros bandidos, dispostos a qualquer coisa. Então, por isso, muitas vezes eu fui alertado, até por dono de rádio. O dono de rádio chega para não sei como é que você tem coragem de vir só. Eu sei o que ele quis dizer com isso, porque ele conhece o tipo de homens de Deus que nós temos por aí hoje. Agora, esses irmãos são os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus. Não tem nada a ver em colocar dinheiro em envelope. Não tem nada a ver, pastor, eu ia vender meu carro e dar aqui na igreja. Não venda seu carro não, meu irmão, você precisa do seu carro. Pastor, eu ia vender minha moto que eu trabalho, eu sou mototáxi, eu trabalho minha moto, e eu ia vender a minha moto para dar aqui na igreja, porque Deus ia me abençoar. Não venda sua moto não, pelo amor de Deus, vá trabalhar na sua moto. Porque Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Deus, o sacrifício que agrada a Deus é isso aqui. E quando nós queremos fazer algo por alguém, como foi colocado aqui no 6º e no 7º, por alguém ou por obra de Deus, que não seja em forma de sacrifício. Porque o sacrifício, irmão, ele sempre fala, né? O sacrifício sempre propõe algo ou um valor acima do que o que você pode, ou o melhor que você tem. E na nova aliança não tem isso. A Bíblia não fala de valor na questão de ser melhor pelo valor ser alto. Quando a Bíblia fala de fazer o melhor que podemos fazer, ele fala que da intenção do coração da gente dentro da condição de cada um. Se eu sei que o Francisco está precisando de alguma coisa e eu não posso dar para o Francisco está precisando, vamos supor, o Francisco está precisando de uma moto, um exemplo, né?
e dentro da minha condição, vamos dizer que eu tenho condição para isso, e dentro da minha condição, eu tenho condição, com amor e alegria, de dar uma motinha para ele, uma fanzinha de 2.500, 3.000 reais. Não é uma moto de 12 mil, de 15 mil, porque eu não tenho condição para isso, mas eu tenho dentro da minha condição, sem precisar me sacrificar, tirar o pão da boca dos meus filhos, sem precisar ficar morrendo aí para pagar a conta, mas eu tenho amor e alegria, eu tenho condição de dar uma moto para ele, nesse valor. Pronto, aí Deus se agrada, aí Deus se alegra. Mas fazer coisas acima da nossa condição, achando que com isso nós vamos estar chamando a atenção de Deus e alcançar algo maior, aí, meu irmão, aí você jogou fora seu dinheiro e perdeu a bênção que Deus podia fazer por ti. Então, se você está sacrificando ainda, meu irmão, em nome de Jesus, pare de sacrificar. Mas pastor Adel, eu fiz uma promessa a Deus, um voto a Deus, que enquanto eu estivesse vivo, nesse emprego que eu tenho, eu ia fazer o sacrifício da fogueira santa todo ano, eu ia fazer o tal fulano, o tal sacrifício lá na igreja lá, pastor, eu fiz esse compromisso com Deus, enquanto eu estiver vivo, não sei o que acontecer, isso, aquilo outro, e eu tenho que pagar esse voto, é um sacrifício que eu tenho que fazer todo ano para aquela determinada denominação. Pare, meu, você não tem obrigação de fazer isso, você fez isso na ignorância, você fez isso sem conhecimento bíblico, você fez isso porque você foi enrolado por um falso profeta que te enganou. Então, pare. Você quer fazer sacrifício que agrada a Deus? Sim, eu quero. Então faça os sacrifícios bíblicos, que nós listamos aqui, esses 7, que não tem nada a ver com dinheiro no envelope, vender casa, carro, bens, imóveis, móveis de casa, cangaio, jumento, menina, mulher, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver, irmãos, com a prática e a vida do temor e da obediência a Deus. Esses são os sacrifícios que nos agradam ao Senhor. Não algo para agradar um homem, ou fazer algo além do que eu posso fazer, simplesmente para mostrar minha fé. Isso não é fé, isso é meninice. Pronto. Então, queridos, que Deus possa trazer luz ao vosso coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, orar.